E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Maracanã foi palco de uma derrota dolorosa para o Vasco, que viu o Flamengo vencer por 2-0 no último sábado, pela Taça Guanabara. O primeiro tempo foi um pesadelo para o Gigante da Colina, que se viu totalmente dominado pelo rival. Embora a equipe tenha mostrado uma melhora significativa na segunda metade do jogo, o cenário já estava praticamente definido quando o Flamengo ampliou a vantagem no final. O atacante Vegetti não poupou críticas à atuação do time. Nosso primeiro tempo foi vergonhoso, precisamos ser autocríticos. Joguei sem vergonha, isso é algo que temos que corrigir, declarou Vegetti, com sinceridade. Ele reconheceu que, embora a equipe tenha se esforçado mais no segundo tempo, isso não foi o suficiente para reverter o placar. O Flamengo, com um time mais qualificado, soube aproveitar as falhas vascaínas. No primeiro tempo, o Vasco mal conseguiu respirar em campo. O Flamengo foi superior em todos os aspectos e logo abriu o placar com Bruno Henrique. O Gigante da Colina ficou praticamente acuado, sem conseguir ameaçar o adversário. A situação parecia estar se tornando ainda mais crítica até que, no segundo tempo, algo mudou. O Vasco apareceu com mais vontade e até acertou o travessão com Vegetti, mas as oportunidades não se converteram em gols. O Flamengo, por outro lado, soube aproveitar o momento e, nos minutos finais, ainda encontrou o gol de Everton Cebolinha, praticamente selando a vitória. Nos acréscimos, uma nova tensão tomou conta do jogo. O clima esquentou no Maracanã após um lance de efeito de Wesley, o que causou revolta nos jogadores do Vasco. Vegetti e Felipe Coutinho não esconderam o desagrado. O atacante do Vasco comentou sobre a situação. No final, sentimos que fomos desrespeitados pelo que o jogador fez, mas isso é parte do jogo, disse, antes de refletir sobre a fase da equipe. Temos que trabalhar mais, ser humildes e melhorar para dar à nossa torcida o que ela merece, completou Vegetti, em um discurso de recuperação. Com esse revés, o Vasco acumula agora 4 jogos sem vitória e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Carioca, com 14 pontos. O time agora depende de resultados externos para garantir sua permanência no G4. A pressão sobre a equipe é grande, e a necessidade de um retorno rápido aos bons resultados nunca foi tão urgente. O próximo desafio do Vasco será contra o União Rondonópolis, pela Copa do Brasil, nesta terça-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo será uma oportunidade de resgatar a confiança, já que, no domingo, o time terá pela frente o clássico contra o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. A sequência de jogos promete ser decisiva para o futuro do time no Carioca. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol carioca foi surpreendido por uma notícia que abalou os bastidores dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro. A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, anunciou o cancelamento do jogo entre Flamengo e Vasco, válido pela rodada do Campeonato Carioca, que aconteceu no último sábado, dia 15 de fevereiro. A torcida vascaína, como reage a essa reviravolta? Após a derrota em campo, que já havia gerado muitas críticas, a notícia do cancelamento do jogo causou ainda mais indignação. Para muitos torcedores, a decisão da FERJ levanta questões que vão além do campo de jogo. Eles se sentem injustiçados, com a sensação de que, mesmo com o resultado adverso, havia algo mais que poderia ter sido feito para evitar esse imbróglio. Afinal, será que a federação poderia ter agido de outra forma? Ou será que o clube foi vítima de um erro administrativo que precisa ser urgentemente esclarecido? A pressão sobre a diretoria vascaína também aumenta com a situação. O que eles pensam sobre essa decisão repentina? Será que a postura da FERJ em relação ao cancelamento do jogo foi coerente com as expectativas da torcida? Com a eliminação do clássico sendo colocada à força, muitos questionam o impacto que isso terá na confiança do elenco e no relacionamento com os rivais. A torcida do Vasco,
conhecida pela sua paixão, certamente não vai deixar de cobrar respostas claras e medidas concretas. Além disso, há quem afirme que o Vasco tem sido prejudicado por uma série de situações externas ao seu controle, e esse cancelamento seria apenas a cereja do bolo em uma sequência de acontecimentos frustrantes. A torcida questiona se o clube está sendo tratado de maneira justa nas competições estaduais. As críticas à arbitragem e à gestão da FERJ já são antigas, e essa nova polêmica só aumenta o sentimento de desconforto entre os vascaínos. A torcida do Vasco está, sem dúvida, com os ânimos à flor da pele, e cada novo detalhe sobre o que realmente aconteceu no último sábado vai acirrar ainda mais os ânimos. O que será que os vascaínos realmente esperam da federação e dos responsáveis por essa decisão? O cancelamento do jogo poderá ser o estopim para uma nova fase de mobilização e protesto por parte da torcida? Somente o tempo dirá se as respostas virão ou se o mistério se tornará ainda mais profundo. A partida, que teve um placar de 2-0 a favor do Flamengo, gerou uma onda de especulações e discussões. Mas o que estaria por trás dessa decisão polêmica e de um cancelamento tão inesperado? Imagens do jogo começaram a circular nas redes sociais antes da confirmação oficial do ocorrido, com torcedores perplexos tentando entender o que realmente aconteceu durante os 90 minutos em campo. O Flamengo, que levou a vitória com um desempenho sólido, parecia estar em vantagem desde o primeiro tempo, mas o que poucos sabiam era que havia algo de estranho nos bastidores. O que motivou a FERJ a tomar uma decisão tão drástica? E qual seria o impacto de tal atitude para os dois times, que ainda vivem momentos de adaptação na temporada? As especulações são muitas, mas a entidade máxima do futebol carioca ainda não explicou oficialmente o motivo para o cancelamento. As conversas nos corredores do Maracanã indicam que houve um erro administrativo no registro do jogo, mas os detalhes ainda são nebulosos. Alguns setores da imprensa já sugerem que problemas internos entre a comissão de arbitragem e a federação podem ter influenciado essa decisão, o que só aumenta o mistério. Com o campeonato carioca cada vez mais competitivo, o que essa reviravolta pode significar para o futuro do torneio? Enquanto isso, a torcida de ambas as equipes aguarda ansiosa por respostas. Com o Flamengo se distanciando no topo da tabela e o Vasco em busca de reabilitação, o confronto parecia ser uma grande oportunidade de marcar um gol de confiança. Mas agora, com o jogo cancelado, as duas equipes podem ter que enfrentar novos desafios fora das quatro linhas. Será que veremos uma reviravolta ainda maior com o desenrolar dessa história? O que será que a FERJ tem a dizer sobre isso? O mistério está apenas começando, e, enquanto isso, torcedores e jogadores ficam em suspense. Qual será o próximo passo da FERJ? A decisão de cancelar o jogo entre Flamengo e Vasco, de 2-0 para o rubro-negro, ainda está no centro dos debates, e os próximos dias prometem trazer mais revelações sobre os bastidores dessa decisão. Fiquem atentos, pois os detalhes que ainda não foram revelados podem mudar completamente o rumo da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.